Olá, seja bem-vinda aqui a esta aula que a gente preparou com muito carinho. Se você trabalha com qualidade, provavelmente você já ouviu falar aqui que a ISO 9001 vai mudar, não é verdade? Mas será que é isso? É verdade? O que está vindo por aí? E o mais importante que a gente quer trazer aqui nessa aula de hoje, você precisa se preocupar agora? Então, a gente já trouxe aqui como título, revisão da ISO 9001, vem aí, e por que você não precisa se desesperar. Então, já tem um spoiler aqui para você. Então, a gente aproveita que, se você é profissional da qualidade, meio ambiente, segurança do trabalho, e está assistindo aqui pela primeira vez essa aula aqui da gente, da Ana e da Fernanda, aproveita e se inscreva aqui no nosso canal, deixa já seu like para entregar aí para profissionais como a gente, e ativem também o sininho para vocês receberem aí todo e qualquer conteúdo que a gente coloca aqui no canal, tá bom? Porque a gente adora trazer conteúdo de sistema de gestão, de auditorias, então a gente traz aí semanalmente conteúdo aí para você, tá bom? Então vamos lá, direto ao ponto, a forma que a gente gosta de trazer aqui as nossas aulas. Qual é o nosso objetivo hoje, tá? Hoje nós vamos te mostrar o que realmente está acontecendo, quais as mudanças aí podem surgir e por que você pode e deve ficar tranquilo em relação a essa atualização, tá bom? Essa revisão. Então vamos lá. A revisão da ISO foi sim oficialmente aprovada em 2024 e o processo já começou e a publicação da nova versão está prevista para 2026. Mas calma, vamos te explicar aqui porque ainda não é hora de você se preocupar. A gente vai entender agora aqui o histórico das versões da ISO 9001 para você entender por que a gente não quer que você se desespere, tá? Então, a ISO 9001 ela já passou aí por várias transformações, como a gente consegue ver aí nessa linha do tempo. Em 1987 veio a primeira versão da ISO 9001. Em 94 teve aí o reforço da documentação, então ela ficou aí mais documental. E depois o grande salto, né, depois de 6 anos, em 2000, teve o foco aí em processos, tá? E 2008, a gente teve aí pequenos ajustes. Já em 2015, adotamos uma estrutura de alto nível. E agora, em 2026, deve marcar aí mais uma evolução e não uma revolução, tá bom? A Ana vai explicar aqui para você agora como funciona aí esse processo de revisão para a gente ter calma nesse momento. Então, bora lá. Por que revisar agora, né? Então, para você entender, a cada 5 anos, a ISO vai avaliar se uma norma ela precisa ou não precisa ser revisada. Lá em 2020 foi avaliado, não foi decidido, né, já que a revisão foi em 2015, foi decidido por não revisar, e aí a gente passou por tudo que a gente passou em 2020, né? E em 2024 ficou claro que sim, haviam novas demandas que aconteceram no mundo, né, como ESG, inteligência artificial, cadeias de suprimentos e outras coisas que a gente vai falar aqui para vocês, e tudo isso começou a pressionar ali as organizações. E é claro que a 9001 ela precisa refletir essa nova realidade, beleza? Então, o que de fato a gente tem certeza aí que vai mudar para 2026, né? A mudança certa é que, como a 9001 ela está sendo revisada agora, né? A gente formou a equipe de revisão em 2024, ela vai precisar obedecer à estrutura harmonizada, que é uma evolução da estrutura de alto nível que foi adotada aí, que a gente adotou lá na versão de 2015, tá? Essa estrutura harmonizada, ela começou a ser adotada para as normas de gestão revisadas a partir de 2021. Então, por isso a gente tem certeza que a 2015 vai seguir essa nova estrutura, tá? Outras palavras aqui para você entender sobre o que a gente está falando. O anexo SL, que é o que traz essa estrutura harmonizada, ele foi revisado e essa revisão da 9001 precisa seguir esse padrão. Mas calma, calma, não criamos pânico aqui. Como a Fernanda aqui já disse, isso vai ser uma evolução e não uma revolução, ok? Então, essa evolução, ela teve como principal objetivo uma estrutura mais
flexível, mais moderna, que são os tempos aí que a gente está vivendo, né? Mas ainda mantendo lá os 10 requisitos da estrutura anterior, aqueles que a gente já conhece, que já são conhecidos por todos nós aí na versão 2015, tá? Então, o que mudou dentro dessa estrutura foram alguns ajustes nos textos, orientações para o pessoal que vai revisar, permitindo aí adaptações mais eficazes ao longo aí do tempo, tá? Então, a partir dessa nova estrutura e das pesquisas que foram publicadas pela ISO, a gente pode pensar, e aí, aqui, ó, pensar em algumas tendências dessa revisão, tá? Então, é isso que a gente precisa entender, a gente vai trazer essas tendências aqui para você, beleza? E aí, vamos falando aqui de algumas dessas tendências, né? Só para a gente pensar, como a Ana falou, né? Não é para se antecipar e fazer já tudo, não, né? Que tendências são essas? Então, o primeiro item ali que a gente coloca é sustentabilidade. Então, vai vir aí melhor alinhamento com essas questões de sustentabilidade, mudanças climáticas e outros temas emergentes, que são esses temas que a gente tem ouvido aí hoje em dia, tá? Maior foco também em resultado e desempenho, tá? Também vai ter essa tendência em foco em resultado e desempenho. Outro item, como o mundo digital está cada vez mais presente, né? A IA aí, como a Ana já trouxe, a nova versão da norma deve também refletir isso. Então, por isso que a gente traz aí a digitalização. E por fim, aí, no quarto ponto que a gente coloca é a abordagem de riscos que já estava presente desde 2015, mas deve ganhar ainda mais força nessa nova revisão, tá? E aí o foco, claro, vai ser, por isso que a gente colocou riscos e resiliência, como o sistema de gestão ajuda a organização a resistir, adaptar e continuar aí entregando valor em cenários de incertezas, né? Por isso tem o riscos aí atrelado. Então, como falamos aqui, essas são tendências. Então, eu não me preocuparia tanto agora com todas essas mudanças e vamos aí te explicar o porquê disso. Vamos entender aqui como é que funciona. Olha o fluxo que a gente tem de revisão da ISO 9001, em 5 etapas aí. Então, o processo de revisão, ele segue essas etapas que são bem definidas. Então, primeira etapa, aprovação da revisão, que a gente já teve. Segunda etapa aí, rascunhos técnicos. Terceira etapa, consulta pública, votação entre países. E, por fim, aí, a quarta etapa, a gente tem a publicação oficial, que está previsto que seja concluído em 2026. E depois disso, gente, né, uma vez realmente a publicação, né, da ISO 9001 em 2026, a gente tem a quinta etapa, que é esse prazo de transição, que a gente vai ter aí 3 anos para isso. Ou seja, temos tempo. Não estamos dizendo aqui que não é importante a gente saber que está em fase, né, Ana, de revisão, que está passando por essas etapas, mas o que a gente quer passar aqui nessa aula é que nós temos tempo, tá? E aí, ainda tem, depois de tudo isso que a Fernanda falou, a versão em português. Ou seja, aqui no Brasil, a ABNT é a responsável por formar o comitê e traduzir essa norma para o nosso português. E esse processo ainda leva alguns meses após a publicação oficial da ISO, né, a versão em inglês, para a versão em português. E aí, só depois que a gente tem essa versão oficial aqui do Brasil, é que o período de transição realmente começa por aqui. Então, muita calma nessa hora, né, Fê? Isso aí. E aí, ó, pergunta, eu sei que todo mundo aqui entra nesse vídeo já com essa pergunta, né? Preciso me preocupar agora? O que eu preciso fazer? Então, a nossa resposta aqui para vocês é que não, você não precisa se preocupar agora. Por quê? Porque a versão atual, a de 2015, ela ainda é totalmente válida e ela vai ser válida por um bom período de tempo, tá? E quem entende esses princípios da 9001 consegue se adaptar a qualquer atualização. O segredo é você ter realmente um sistema de gestão da qualidade útil,
vivo e bem aplicado. Muito mais importante do que eu ficar querendo aí me desesperar com mudanças, ok? Mas eu sei que mesmo assim você deve estar se perguntando aqui para gente, né? Ou para você mesmo, o que eu posso fazer agora então, Ana e Fernanda? Use esse tempo com sabedoria, tá? Mantenha aí o seu sistema funcionando bem, continue aprendendo e fique atento a fontes confiáveis, tá? Então, quando a nova versão chegar, você já estará preparado, sem correria, sem susto. Ou seja, você já até pode olhar aí para as tendências, como a gente trouxe aqui nessa aula, e ver como elas influenciam, sim, já o seu sistema de gestão da qualidade atual, né? E decidir melhorar, e isso é parte do processo de melhoria contínua do seu sistema de gestão. Mas vamos combinar aqui uma coisa? Quero que vocês depois coloquem aqui nos comentários que está combinado isso aqui com a gente. Nada de querer implementar algo que ainda nem foi publicado, tá bom? Então, faça o que for útil para a sua organização. Então, essa melhoria contínua, se essas tendências que a gente trouxe aqui faz sentido, beleza, você está fazendo isso pela melhoria contínua do seu sistema de gestão. E não porque está vindo aí essa nova revisão. Combinado? Então, depois coloca aqui nos comentários, combinado com a gente. Então, assim, e agora a gente quer ouvir de você, né? O que você acha que deveria mudar aí nessa nova versão, na sua opinião? Né? O que traria resultado, o que seria mais relevante para você, para o seu sistema de gestão da qualidade? Coloca aqui nos comentários que a gente vai adorar ouvir vocês, tá bom? E combinando mais uma vez, nada de sair querendo mudar tudo. Utilize as tendências para melhorar o seu sistema de gestão, as coisas que forem de fato úteis para você, tá? E calma, eu sei que é difícil, mas calma, muita calma nessa hora, que vai dar tudo certo se você tiver calma, tranquilidade e seguir o processo, né? Deixar o processo acontecer. E a gente agradece você ter ficado até aqui. Se você curtiu esse conteúdo, curte aqui esse vídeo, compartilha com a sua equipe, com a alta direção que pode estar aí. Nossa, vai mudar, a gente precisa fazer alguma coisa. Calma. Então, para eles terem calma também, olha, aqui o que as meninas estão falando, né? Se inscreve aqui no nosso canal para você acompanhar tudo sobre essa transição, qualquer novidade, a gente com certeza vai trazer um novo conteúdo aqui para vocês, tá? Para vocês terem clareza e segurança nesse processo. E se você quer dominar esses requisitos, entender na prática como eles funcionam, a gente vai deixar o link aqui do nosso treinamento SGI Pro, onde a gente aborda na prática cada requisito, tanto da 9001, quanto da 14001, quanto da 45001, de forma integrada aqui para vocês, combinado? Então, mais uma vez, a gente agradece você ter ficado aqui até o final e a gente se encontra numa próxima aula, ou quem sabe lá dentro do SGI Pro, ok? É isso aí. Até lá, gente. Até a próxima.